Nossa mensagem de hoje vem do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 23, e diz: Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Aqui Jesus fala duas coisas que são fundamentais para a gente entender essa história. Não julgue pelas aparências, mas de maneira justa. Jesus vivia tendo problema com alguns grupos de pessoas que se achavam muito espirituais, muito elevadas, muito inteligentes, e curiosamente aqueles mais humildes, aqueles mais pobres, aqueles que chegavam diante de Jesus e falavam: eu sei que eu não sou nada, essas pessoas sempre iam para casa felizes, satisfeitas e curadas. Mas aqueles que se achavam muito inteligentes, que se achavam muito espirituais, essas pessoas que se achavam melhor do que os outros, eles viviam tendo esses embates com Jesus. Principalmente porque parece que Jesus fazia questão de fazer coisas no sábado. E nossa, como esse pessoal levava o sábado a sério. O sábado, não, porque a lei de Moisés fala que o sábado tem que ser um dia de descanso, que não é para trabalhar, não é para fazer nada. E aí Jesus fala: mas se for para fazer isso aqui, vocês fariam no sábado. Em outra ocasião ele fala: se o animal de vocês cair no buraco, no sábado vocês vão lá e tiram ele. Então vocês acham ok quando é para fazer algo que interessa a vocês, mas eu estou aqui ajudando uma pessoa necessitada e isso incomoda vocês? Por quê mesmo? Por que fazer o bem no sábado incomoda vocês? Ah, porque a lei de Deus diz que não é para fazer nada no sábado. Sábado é para ser um dia de descanso, que não sei o quê. Eu entendo porque que Deus mandou descansar. A gente precisa disso. Uma vez por semana é uma coisa que a gente precisa parar. A gente não pode trabalhar 7 dias por semana, todo dia, sem férias, sem descanso. E quando a gente olha para muitas das regras que foram colocadas ali na época do Êxodo, lá no Antigo Testamento, a gente vê tudo isso, né? A gente vê dia de descanso, a gente vê Deus falando para tratar o estrangeiro do mesmo jeito, para não tratar eles como pessoas piores, mas para respeitar aquelas pessoas. A gente vê Deus falando: olha, depois de tantos anos de trabalho, a pessoa tem que parar de trabalhar, porque né, a gente não pode trabalhar a vida inteira, né? Então a gente vê que tudo que Deus estava mandando fazer ali não era um monte de regra aleatória e sem sentido que não tinha um motivo por trás. Tudo aquilo que Deus mandava fazer sempre foi por amor, sempre foi pelo nosso bem. Ou você acha que Deus mandou você descansar porque Ele quer que você não ganhe tanto dinheiro assim? Porque esperto é quem trabalha 7 dias por semana, esse é quem é empreendedor, esse é que pensa fora da caixa. E aí daqui a pouco tem um piripaque, tem um ataque de pressão, de coração, de estresse, de ansiedade. E fala: nossa, tão jovem, o que aconteceu? Morreu de tanto trabalhar, não pensava em mais nada, não tinha tempo livre, não vivia, não tinha amigos, não era feliz. A vida era trabalho, era dinheiro e era isso. Então a gente vê que essas regras que Deus deu no princípio ali, quando o povo vivia no deserto e ainda nem existia legislação em Israel, Deus meio que cria as leis, porque eles não tinham, né? A gente vê que desde o princípio sempre foi por amor, sempre foi pelo bem das pessoas, sempre foi para que eles fossem uma sociedade justa, uma sociedade bondosa, honesta, que acolhe o estrangeiro, que ajuda o necessitado, que cuida do órfão e da viúva. Deus sempre colocou regras para isso. Mas é curioso como eles, e o ser humano em geral parece que sempre faz isso, né? Eles distorceram as coisas boas que Deus fez e transformaram as direções que Deus tinha dado em um monte de regras vazias, que não tem nada de espiritual nelas, nada de social nelas, nada de bênção ao próximo, nada de amar ao próximo nelas. Essas regras que os fariseus reclamavam: tem que fazer isso, tem que vestir isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso. Nunca eram regras que eles se importavam com as pessoas. Aliás, era por isso que eles viviam brigando com Jesus. Porque Jesus se importava com as pessoas, mas
do que se importava com essas regras de centenas de anos, de milênios, que eles achavam que era mais importante do que a vida e a morte. E aí Jesus vem e de propósito faz milagre no sábado. E eles, se achando muito espirituais, reclamando com Jesus, querendo prender Jesus, querendo matar Jesus, porque quem que é esse cara que vem aqui e o pessoal fala que ele está fazendo milagre de sábado? Podia fazer milagre 6 dias por semana. Ele vai escolher justamente o sábado para fazer isso? Claramente este homem não é de Deus. Só que é de Deus. E o que Jesus estava fazendo era de propósito. Ele estava ensinando eles. Jesus não estava só curando aqueles que estavam precisando, mas ele também estava querendo ensinar uma lição para os inimigos dele também. E para nós que estamos aqui milhares de anos depois e ainda aprendendo. Uma lição de que às vezes a gente pega muito forte, a gente é muito firme nas regras. E a gente esquece que o único motivo das regras existirem, ou pelo menos é assim que deveria ser, né? O motivo das regras existirem é para o bem das pessoas. É para o bem do próximo. Por exemplo, tem gente que tem muita raiva de que você não pode beber e dirigir. Quem? Claramente, as pessoas que gostam de beber e que dirigem. E eu já vi muitas pessoas incomodadas, falando que é um absurdo, que onde já se viu, que meu primo sempre tomou uma coisinha e dirigia e não acontecia nada. Mas quantos acidentes, quantas pessoas morrem, quantas pessoas se acidentam, quantos hospitais cheios de pessoas que têm esse tipo de problema. Todo final de semana tem algum caso lá, todo mês tem algum caso lá, mesmo sendo proibido. Se não é proibido, seria ainda maior. E é por isso que o pessoal proíbe. Eu não estou dizendo que todas as leis da nossa sociedade são boas. Eu estou dizendo que as regras são feitas pensando assim. Ou pelo menos as regras que são justas, né? São feitas pensando desse jeito. Olha, eu sei que eu vou ter que te atrapalhar um pouco aqui, porque você queria muito encher a cara e pegar o carro e sair dirigindo. E eu sei que você tem a liberdade de fazer isso, mas eu vou ter que dizer que você não faça isso, porque isso é perigoso para você e isso é perigoso para as outras pessoas. Mas e a minha liberdade? E a liberdade de expressão? E a liberdade de livre-arbítrio? Então, você ainda pode fazer, mas seria muito bom se você não fizesse. Eu estou dizendo para você não fazer isso. Tem gente que adora querer pintar Deus de vilão, falar que Deus só fica dando um monte de regra, um monte de lei. As coisas que Deus manda a gente fazer são coisas por amor. E Jesus chega lá e mostra amor, mostra perdão, mostra misericórdia. E aqueles ali, os fariseus, os saduceus, se achavam melhor do que os outros, porque os outros não são que nem a gente. A gente é melhor do que eles. Nós somos melhores do que eles. E Jesus estava lá atrapalhando eles, mostrando que mais importante do que obedecer uma regrinha era amar a pessoa. Porque afinal de contas, não é pelo bem das pessoas que a gente faz essas regras para reger a nossa sociedade? É por causa disso que Deus deu essas regras. E lá no Antigo Testamento mesmo, mais para o final do Antigo Testamento, a gente já vê várias situações onde Deus fala para o povo de Israel através de seus profetas: parem com essas cerimônias, para com o sacrifício, para com essas cerimônias, porque não vale nada. Vocês fazem, mas vocês fazem tudo porque é obrigado, só por obrigação. Vocês não fazem porque quer, então pode parar com isso. Eu prefiro um coração quebrantado, eu prefiro uma pessoa arrependida, de joelho no chão, falando: Deus, eu estava errado, me perdoa. Isso vale muito mais do que qualquer sacrifício, qualquer cerimônia. Deus coloca isso, de que é mais importante a vida da pessoa. As pessoas são mais importantes do que cerimônias. De que adianta gastar milhões fazendo evento, fazendo sacerdote, fazendo tabernáculo, fazendo isso, fazendo aquilo. Se você olha e fala assim: poxa, tinha tanta coisa boa, a gente podia abençoar tantas pessoas, né? Com esse mesmo valor. Eu lembro que na Bíblia tem uma história, né? Onde Judas questiona isso, né? Ele fala para Jesus
E a palavra de Deus diz, né, que ele fala isso só porque na verdade ele era interesseiro, ele queria roubar dinheiro. Mas ele fala isso, a mulher está desperdiçando isso na sua cabeça, jogando um perfume caro, né? E aí Jesus fala, olha, agora eu estarei aqui, mas logo não estarei mais. E os órfãos, as viúvas sempre estarão aí para vocês cuidarem. Mas ela veio trazer isso para mim. Então nessa exata situação é diferente. E Jesus partiu para os céus. E como ele falou mesmo, os órfãos, os viúvos, os necessitados, os pobres estão aqui, estão precisando. E a gente pode ajudar. E nós devemos fazer o bem. Mas a gente continua, assim como Judas, né, reclamando da regra. Assim como os fariseus reclamando da regra. O Judas, porque ele estava a fim de desviar dinheiro, né? Os fariseus, porque estavam presos o sábado é o dia sagrado. Sei lá, de domingo a sexta é tudo do diabo. Não sei o que eles pensam quanto isso. Mas esse é o dia que eu tenho que ficar em casa sem fazer nada, sem trabalhar, só refletindo, pensando na glória do Senhor. Me desculpa, uma opinião pessoal minha, mas de todas as coisas que Deus mandou a gente fazer, não trabalhar no sábado é uma das menos impressionantes. É uma das mais fáceis. É só não trabalhar, é só não fazer. Mas é curioso como os próprios fariseus que reclamavam disso, quando era para ganhar dinheiro, eles quebravam essa lei. Quando era para fazer negócio, eles quebravam essa lei. Então eles exigiam perfeição dos outros, não se importavam com o bem-estar das pessoas e eles mesmos não amavam, não perdoavam e também não obedeciam à lei que eles reclamavam tanto. Eles eram tão pecadores quanto as outras pessoas ali no chão que estavam precisando de Jesus. Eu diria pior, porque aquela pessoa que está ali no chão, quando Jesus ia lá, ela se entregava para Jesus e recebia o Senhor, e era perdoado, e era restaurado, e era curado. E os fariseus continuavam lá reclamando. O que Jesus pensa que ele está fazendo curando as pessoas? O que esse homem pensa que ele está fazendo? Fazendo a vontade do Senhor, amando as pessoas, perdoando, tendo misericórdia. Ele está fazendo exatamente o que Deus quer que ele faça. E nós temos que aprender com o erro dos fariseus para a gente não se tornar que nem eles. Senão, a gente fica preocupado com o comprimento da saia, com o comprimento do cabelo, com a nota musical que eu posso cantar, com a roupa que eu posso usar, com o programa que eu posso ver, com o que eu não posso ver. E a gente não foca no que é o mais importante, que é amar o próximo, amar o Senhor, glorificar o nome dele, dar um bom exemplo, louvar ao Senhor, cuidar das pessoas, ter perdão, ter misericórdia na nossa vida. Jesus mostra aquilo que Deus já tinha falado, mais importante do que cerimônia, mais importante do que obedecer regrinhas, que depois, quando ninguém está vendo, você desobedece mesmo assim. Esquece isso. Esquece isso. Ama o Senhor de coração. Ama o Senhor de coração. Quando a gente faz as coisas forçado, não é honesto. Você pega a criança que brigou, a criança, Joãozinho bateu no Getúlio. Joãozinho, pede perdão pro Getúlio. Pede desculpa. Desculpa. Pronto. Solta as duas crianças, porque todos os problemas foram resolvidos. Não foram. Pediu perdão porque foi obrigado. Não tinha nada, não tinha nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhuma honestidade naquilo. E às vezes a gente está sendo... falando que conhece a Deus, mas está vivendo que nem os fariseus. Só seguindo regras, só seguindo a obrigação. Mas e o amor? E o perdão? E a misericórdia? E o fazer o bem? E colocar em prática tudo aquilo que Deus quer que a gente faça? Porque me desculpa, se você guarda o sábado, se veste, entre aspas, da maneira espiritual, fala palavras espirituais, mas mesmo assim não ama o próximo, saiba que você não está cumprindo nada da lei. Porque o próprio Senhor fala que a lei é assim. Quando a gente cumpre um monte de coisa, mas uma delas a gente não cumpre, você quebrou a lei. A multa do carro é assim. Durante 364 dias, eu não estacionei em lugar proibido. Só um dia. A multa vai chegar. Porque naquele dia eu descumpri. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ser perfeito? Não, para com essas regras,
Para com essas leis. Para de exigir tanto de você mesmo também. Lembre-se que não é por regra, não é por lei, não é pela nossa qualidade. É pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor e perdão de Jesus Cristo que nós somos salvos. Então vamos parar de querer que as pessoas sejam perfeitinhas, porque você não é. E quando você aceitar que você não é perfeito e é só pela misericórdia de Deus que a gente pode ser salvo, vai sair um peso tão grande de você, porque você vai parar de viver como um fariseu e entender que nós só podemos ter esse encontro com Deus pela graça de Deus, porque Ele nos perdoa e não porque a gente merece. A gente nunca vai merecer, mas não tem problema, porque Ele nos ama e nos quer mesmo assim. Que a gente possa parar de viver como fariseu, que você possa parar de se importar tanto com regras e querer ser perfeito e entender que tudo bem ter falhas, tudo bem ter fraquezas. Você só está admitindo a realidade, que você precisa de Deus, igual a todo mundo, não é melhor e nem pior do que ninguém. E que a gente possa conhecer um pouco mais Deus de verdade e viver o amor dele. E não se preocupar tanto com regras vazias que não aproximam ninguém do Senhor. Então, bom dia, fique com Deus, fique na paz. E se você gostou, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um joinha. Até a próxima. Bye, bye.